dia, boa tarde, boa noite. Eu realmente não sei o horário que você está assistindo essa aula, mas independente disso, seja muito, muito bem-vinda. Eu sou a Maria Musa, sou fotógrafa, especialista em gestante, especialista em newborn, sou autora do livro Domine o Ensaio Newborn e eu te ensino como dominar o ensaio newborn e conquistar uma legião de fãs do seu trabalho. E na aula de hoje eu quero falar com você, que é fotógrafa de família, que faz as fotos de gestante, mas que ainda não faz as fotos de newborn. Eu quero te mostrar e te contar 5 motivos pelos quais, de verdade, você deveria assistir esse vídeo aqui até o final e assistir ele 1000 vezes e deixar ele como seu vídeo preferido da vida, porque o que eu vou te falar aqui ninguém vai te falar de forma tão estratégica assim. Logo, sai do WhatsApp, sai das outras redes sociais e foca aqui nesse conteúdo, nessa aula, que eu prometo para você que vai ser super, super direto ao ponto, certo? Só que antes da gente ir para a aula, vamos fazer um combinado? 2, na verdade. Primeiro, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, se inscreve. Em algum lugar aqui embaixo desse vídeo tem essa opção, toque se inscrever e depois tem um sininho. Toca naquele sininho para você receber as notificações. Dessa forma, eu e a minha equipe, é o feedback que a gente tem, que a gente avalia se nós devemos continuar trazendo aqui para o nosso canal, que fala sobre fotografia newborn, fotografia de recém-nascidos, vídeos que é direto do campo de batalha, conteúdo de altíssima qualidade e que visa aí ajudar você que já está no mercado ou até mesmo você que vai começar aí na fotografia de recém-nascidos, beleza? Muito bem, dito isso, eu prometi para você que eu vou direto ao ponto e eu realmente vou mesmo. Olha só. Eu não sei o que você já ouviu sobre fotografia de recém-nascidos, eu não sei qual foi as impressões que você teve sobre fotografia de recém-nascidos, mas eu quero te falar uma coisa. Nada, absolutamente nada, nenhum outro tipo de fotografia vai te abrir tantas portas para um ciclo de consumo dentro do seu negócio como a fotografia de recém-nascidos. Olha, eu faço fotografia de parto, eu faço fotografia de gestante, eu faço fotografia newborn, eu faço acompanhamento, faço mini sessão. E eu te falo isso com base em quê? Campo de batalha. O que eu tô te falando aqui é um conteúdo que realmente acontece todos os dias ali no meu estúdio. Então, assim, para e escuta isso daqui, porque realmente talvez tenha coisas que você ainda não tenha percebido. Primeira questão, quando você oferece o ensaio de newborn, você está dando uma continuidade na experiência que essa mãe já teve com você. Porque para e pensa, uma coisa é fato, em algum lugar ela vai fazer essas fotos de newborn. Ela não vai deixar de fazer essas fotos. Meu, todo dia tem uma influencer, todo dia tem uma celebridade, todo dia tem alguém mostrando e falando sobre o mercado de fotografia newborn, né? E aí eu te faço a seguinte pergunta. Acompanhamento tem essa exposição toda na mídia? Não tem. Os outros ensaios não tem. Vez ou outra aparece alguma coisa ali de gestante, mas o newborn é disparado. Meu, quando eu vejo uma celebridade, uma influencer, uma pessoa que está ali nas redes sociais que eu vejo, pô, tá grávida, eu fico felicíssima, porque isso aí é movimentação, é exposição do quê? Do nosso mercado. E quando você faz as fotos gestantes, você tem que pensar, aqui eu tô te falando com uma visão completamente de administração, tá? Visão de negócio. Meu, ela já confiou em você, ela já passou o cartão com você, ela já comprou de você. Logo, esse esforço que você tem que fazer para fazer a primeira venda já aconteceu. Tá muito mais fácil, você está no meio do caminho. E antes que você pense assim, ai, não, mas fotografia newborn é muito caro, fotografia newborn é muito difícil. Não é, não é. Se você fizer do jeito certo, na ordem correta e investir com sabedoria, com conhecimento, cara, é muito, mas brutalmente mais lucrativo do que as outras fotografias. E eu te falo isso com base em experiência no campo de batalha. Para e pensa, você já está fazendo o gestante dela. Ela já confia em você, ela já comprou em você, de você. Por que você não vai fazer? Por que você não vai dar continuidade nisso? Só que assim, não adianta você ter aquela mentalidade, igual um dia desse eu vi um desapego de uma profissional no Facebook, cara, fiquei com dó, velho.
Porque assim, ela estava desapegando um monte de coisa e nem entrei no perfil para ver, eu só vi a publicação, né? E era caminha de loja muito boa, era tudo que ela estava desapegando eram itens de qualidade. Eram itens muito legais, eram itens muito bons. Só que ela estava desapegando porque, pelo que eu entendi no post, ela já fazia um tipo de fotografia, aí ela combinou com uma outra pessoa, essa pessoa ia trabalhar com ela e essa pessoa ia fazer o newborn. O fato é, essa pessoa foi lá, fez 5 newborns, pelo que ela falou, ali na parceria delas e pulou fora. Deixou ela na mão com uma baita de um investimento feito ali. E aí agora eu te falo, vamos parar e vamos pensar, e isso eu tô te falando como professora, tá? Cara, o que faltou para essa mulher, para essa pessoa que estava ali com ela, não dar continuidade? O que ela não enxergou? O que não ficou claro para ela? Agora, eu dobro a pergunta, dobro e passo, como diz o meu filho Francisco, para essa moça que fez o investimento, que foi buscar lá fora uma outra pessoa para fazer. Por que ela não se dispôs? Será que ela não gosta? Será que ela não tem um método? Será que ela está acreditando em coisas erradas? Porque, cara, não faz sentido. Não faz. Não faz sentido. E aí eu te falo, motivos práticos, né? Você cria um vínculo emocional com a mãe. Olha, eu faço fotografia de parto. É muito legal, tá? Não é a minha preferida, mas é muito legal. É o começo da vida, é aquele bebê chegando, é aquela coisa toda. Só que muitas vezes eu sinto que eu tô ali fotografando, sabe o quê? Uma cirurgia. Porque existem pessoas e pessoas que são mais contidas, pessoas que estão super tensas, e eu super entendo porque eu sou dessas também. Tipo assim, eu quero que dê certo, eu quero que dê tudo certo, eu só quero ouvir o choro do bebê e escutar o pediatra falar que deu tudo certo. E ali você não tem tanta liberdade criativa assim, você acaba meio que seguindo um padrão, seguindo um escopo, seguindo ali uma cartilha. Não tem nada de errado com isso, entendeu? Mas eu tô te falando assim, putz, quando eu paro e penso, eu falo, eu tô fotografando o começo da vida. É a primeira foto que aquela criança tá fazendo, que aquela pessoa tá fazendo, sabe assim? Isso é muito impactante, isso é maravilhoso. Só que não tem esse mesmo apelo com a mãe. Por quê? Porque o showtime do parto é o médico. A competência que está ali sendo colocado à prova, né? E está ali a estrela daquele momento é o médico. Não é a fotógrafa. Você entendeu? Eu não estou querendo disputar espaço com o médico. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou falando da conexão emocional que você estabelece com a mãe. Agora, quando você sai da fotografia de parto, por exemplo, e vai para a fotografia de recém-nascidos, para a fotografia newborn, é completamente diferente. Por quê? Ela está no puerpério, que é um período super delicado, tem um monte de gente falando na cabeça dela, amamentação, chupeta, um monte de coisa. Ela está se cobrando pra caramba, só que no meio desse turbilhão todo, ela decide entregar o bebê dela nas mãos de uma outra pessoa. Mano, esse é um dos maiores votos de confiança que você vai ter nessa encarnação, nessa vida, do ponto de vista da profissão. Porque ela sonhou, ela gestou, ela amou e ela confiou em você. Olha isso. Pessoas da sua família, do seu círculo familiar, amigos, não confiam, não acreditam tanto em você quanto uma pessoa que tem essa capacidade, uma desconhecida. Essa é a parte técnica, só que existe um vínculo emocional ali, porque ela está no puerpério. E se você souber conduzir o ensaio newborn na cartilha, né, na sequência certa, com a experiência, prover uma experiência correta, não é só ir lá, compra um baldinho, acha melhor, não é, essa fase já passou. Você tem que saber prover uma experiência ali do ponto de vista da pessoa, entendeu? E aí se você faz isso, cara, você estabelece um vínculo emocional com ela. E aí eu te falo exatamente aonde é que isso vai impactar. Não me leva a mal.
não acha que eu sou insensível, mas eu sou uma pessoa prática. E eu vivo de fotografia, né? Eu tenho meu curso, tenho a escola de fotografia newborn, uma formação completa e tal, mas eu vivo disso aqui. Isso impacta na venda dos meus outros serviços. É muito mais fácil eu vender os outros serviços para ela, porque ela já confia em mim. Entende isso? E sabe aonde que isso vai impactar mais ainda? Quando chegar a época, por exemplo, do Natal, da Páscoa, e você tem que ficar vendendo mini... Não estou julgando, tá? Eu estou aqui para te ajudar, não é uma crítica, é só um ponto de vista de quem realmente enxerga as coisas, como quem está no mercado e como quem trabalha e tem alunas, né? Mas você não vai ficar vendendo mini sessão ali a R$200, R$250. Mini sessão dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho montar, dá trabalho administrar o bebê, dá trabalho administrar 55 mil pessoas que a mãe quer trazer, mas é muito gratificante se você souber fazer. E aí a diferença brutal é entre eu, dando um exemplo da mini sessão, entre eu estar ali criando uma mini sessão muito legal para vender para quem já é meu cliente, é outra vibe do que eu criar e depois botar um anúncio e começar a fazer captação de pessoas que a gente chama de lead frio, de pessoas que nunca me viram, que nunca compraram nada de mim. A taxa de conversão é muito mais alta. Agora, o ticket médio também. Parou para pensar nisso? Você parou para pensar? A liberdade criativa também. Olha que louco. Só que isso começa lá no newborn. Porque assim, ó, eu vou também falar a verdade. Pô, tu vai viver só de fotografia newborn? A maioria das profissionais não é assim. Talvez possa existir ainda em alguns lugares, algumas pessoas que têm ali somente o newborn, mas é uma fotografia que está crescendo cada vez mais. É um tipo de fotografia que está cada vez mais desejada. A tendência é que tem mais pessoas entrando no mercado e está tudo bem, tem cliente para todo mundo. E aí você que está lá no gestante, olha onde que isso impacta. No fluxo de caixa. Porque você vai vender para quem já conhece, você vai vender para quem paga o seu preço. E dependendo do jeito que você trabalhar isso, o ROI, né, que é a lucratividade, ela aumenta. Você não faz um investimento igual, se, por exemplo, você pega Natal. Às vezes a galera faz Natal, faz uns investimentos astronômicos. Não estou dizendo que não tem que fazer. Mas faz uns investimentos astronômicos que vai conseguir chegar no ponto de equilíbrio, sei lá, na 7ª, 8ª sessão. É muito tempo. Ponto de equilíbrio, vou explicar. Imagina que tu vai lá e tu gasta, vou falar um valor hipotético, tu gasta R$1.000 para montar um cenário, tá? Hipotético, R$1.000. E vamos supor que o teu ensaio seja R$100. Hipotético, só para ficar fácil de entender. Primeiro, aqui você gastou 1.000, né? E aqui tá entrando 100. Você faz a primeira sessão, 100. Você faz a outra sessão, 200. Você vai ter que fotografar ali 10 para você pegar esse dinheiro aqui e empatar. Achar o ponto de equilíbrio. Tá errado, não é assim. Existem formas muito mais eficientes de se trabalhar. Só que o fato é que a gente está falando de mini sessão, só que se você não tem o newborn no seu negócio, você não consegue isso. Você não consegue isso. E aí não vale a pena você ficar parada, mas isso, mas aquilo, entendeu? Só que a época de fazer qualquer foto, ela já passou. Hoje as mães estão no 2º filho, hoje as mães já têm uma pessoa próxima delas que já fez um ensaio newborn e que, né, estão ali comprando essa fotografia newborn, mas que já teve um certo contato, elas já sabem olhar. Elas já sabem falar, e disso eu gosto, disso eu não gosto, elas já têm olhar clínico. Há alguns anos atrás não era assim não, você fazia qualquer coisa e vendia, você comprava flor do chinês lá, e botava, tipo, o bebezinho no bercinho e botava a flor do chinês. Do jeito que você comprava, você botava. Nem se dava o trabalho de criar um arranjo, vendia.
Vendia, comprava, né, as coisas meia boca ali, fazia a luz vindo de baixo para cima, não mexia nem a luz durante isso. Isso aí vendia. Deixava a pele da criança emborrachada, vendia. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia não é. Só que tem uma parte muito boa nisso. Porque quem está afim de levar a fotografia newborn a sério, a se profissionalizar e a colher todos os benefícios que trabalhar com a fotografia newborn traz, é espetacular. Porque você não vai competir ali no Mar Vermelho, é um oceano azul. Quando você fala, pô, eu vou entregar a fotografia newborn, mas eu vou entregar experiência e qualidade. É uma baita de uma oportunidade real, oficial. Agora pega você que já faz a foto de gestante. Você tá na frente. Muito mais tranquilo. Eu tô olhando pra cá que é minha cola, tá? Muito mais tranquilo. Logo, você começa o quê? Ampliar os serviços que você oferece como profissional de fotografia. E você vai vendendo cada vez mais para essas pessoas. Cada vez mais. Uma vez eu conversei com uma profissional de fotografia de recém-nascidos, de newborn, e ela não gostava, não queria fazer eventos. Ela não queria fazer evento. E aí eu fui conversando, batizado, era o caso. E eu fui conversando, conversava duas, fui tentando entender o que estava passando pela cabeça dela. Até que eu descobri que, ela falou assim para mim, mas as pessoas da minha cidade, elas cobram muito barato para vender batizado. Eu não quero, já não é uma foto que eu tenho controle. Eu não tenho o controle criativo da cena. Dependo do bom humor do padre. Um monte de gente passando, já não é assim tão legal quanto, né, uma fotografia de estúdio ali, por exemplo, né, mesmo que você vá no newborn na casa do cliente. E as pessoas cobram muito barato. Sabe o que eu falei para ela? Que bom que as pessoas cobram barato. É a oportunidade que você tem de cobrar caro. Você faz newborn. Você não tem que vender para quem eles estão vendendo, para quem eles estão atendendo. Você tem que atender quem é seu cliente. Quem já comprou de você. Nem todo mundo é seu cliente. Você não é a fotógrafa de todo mundo. Só que quando você tem um negócio de fotografia e entra o cliente do newborn, meu amor, é o melhor cliente que podia ter. Fora a experiência de continuar a ver essa criança mais vezes. Isso por si só já devia zerar o jogo, que é muito legal. Você vê bebê, você vê recém-nascida, dali a pouco você vê com 6 meses, dali a pouco você vê com 1 ano, daqui a pouco você vê andando, daqui a pouco você está fazendo aniversário, daqui a pouco a criança não quer nem mais se vestir de princesa. No meu caso de vários clientes do meu estúdio, a mãe sofre um luto, eu sofro junto com ela, porque elas já querem começar com coisa teen. Eu falo, meu Deus, mas era um nenê até esses dias. Onde essa história começa? No newborn. No newborn. Agora, imagina o seguinte, né? Você tem essa possibilidade de fidelização do cliente? Tem. Para comprar isso e outras coisas. Tá, mas existe ainda uma questão que você não sabe. Quando você está fazendo, por exemplo, uma vez eu fui fazer um aniversário, cara, de cliente aqui do estúdio, e aniversário de milhões, sabe assim? Era buffet de milhões, personagem de milhões, tudo de milhões. Inclusive a fotógrafa era de milhões também. Tava eu lá, fazendo as fotos. E aí, de repente, porque eu fotografo tudo, né? De repente eu olhei pra mim, eu chego antes, porque eu gosto de ver iluminação, gosto de entender onde que tá o ar-condicionado, já falo pra mãe que eu quero que ela sente em tal mesa, porque ali tem mais ar, porque não destrói a maquiagem dela, enfim, né? Eu dou todo esse direcionamento técnico aí também. E beleza, cheguei, fotografei e tal. Dali a pouco a mãe chegou. Cara, assim, ela atrasou, sei lá, 10 minutos, não lembro, né? E era uma festa escolar, era festa dia de semana. E é normal as pessoas atrasarem mesmo esse tipo de festa. Ela atrasou 10 minutos, mas eu tinha chegado meia hora antes, aquela coisa toda. Quando eu levei ela para fazer a foto na mesa, eu queria sentar ali, eu queria chorar. Eu queria chorar, porque um dos enfeites, dos principais enfeites que ela fez de papelaria de loja, a profissional que fez uma gramatura muito fina. O negócio tava assim, ó, tudo pra frente. Eu queria chorar. Cara, acabou com a minha foto, né? Acabou com os doces de biscuit maravilhosos. Acabou, porque tipo, tinha um monte de coisa de papelaria tudo torto.
Eu não tive controle criativo naquele momento, aquilo doeu em mim naquele momento. Porque eu gosto do que eu faço, é meu trabalho, eu quero entregar o melhor, eu quero que ela tenha o melhor, que a minha cliente tenha o melhor. Beleza, óbvio que eu não falei nada, mas eu passei, fotografei. Agora, dentro da fotografia newborn, é onde você coloca toda a sua criatividade, toda a sua expressão artística. É no newborn. É no newborn. E o passo a passo para você aprender isso é muito simples, porque primeiro você aprende o que vende, o que é comercial, o que vai chamar atenção, o que vai botar dinheiro no seu bolso mais rápido. E depois, quando você entrar na fase do tédio, aí você começa a criar, mas você já sabe criar com os fundamentos. É onde você escolhe, por exemplo, você está andando no shopping, você vê, sei lá, um item, um chaveiro que é pequenininho, um exemplo. Ah, nossa, tá muito bonitinho, cara, eu vou usar isso aqui, vou cortar essa parte do chaveiro, vou usar isso aqui na minha fotografia e ir embora. Um exemplo. E você começa a entender, porque você já passou por toda uma experiência de saber fazer, de saber comprar, de saber montar, de saber criar. Essa liberdade artística da fotografia newborn não tem em nenhuma outra fotografia. Não tem. Às vezes a gente consegue chegar a algo similar, por exemplo, em Natal, Páscoa, Dia das Mães, né? Mas você não pode fugir muito do escopo do que é comercial. Dá para ser artístico, mas não dá para ser tanto. Agora no newborn é muito mais fácil, porque você tem controle de tudo que está acontecendo ali. Agora, ai Maria, mas eu faço só externa, eu não tenho estúdio. Maravilha! Você não precisa, para ter a fotografia newborn, atender num estúdio. Você pode atender na casa do cliente, você pode cobrar mais por isso. Então não faz sentido você atender ali a fotografia de gestante e não atender o newborn. Não tem sentido isso. Para e pensa. Agora, intuitivamente, tem algumas armadilhas aí sim. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, de fotografia newborn, inclusive eu percebo isso quem vem de outras fotografias, né? Quando eu pego uma pessoa muito crua, às vezes entra bastante no meu curso, mulheres que estão fazendo transição de carreira, e elas estão começando do absoluto zero. Eu tenho a oportunidade de treinar do comecinho ali, do zero. Quando ela chega, por exemplo, na fase de fazer fotos no puff, é muito mais tranquilo para mim treinar elas, em questão de ângulo e enquadramento. Puff não tem linha do horizonte. Agora, quando eu pego quem veio de evento, por exemplo, cara, é uma dificuldade gigante, porque elas estão tudo acostumadas a fazer foto no formato de retrato. E aí, a maior dificuldade é olhar para o puff e não enxergar a linha do horizonte. Quer dizer, não é pura e simplesmente só pegar uma câmera e fotografar. Não! Tem que aprender do jeito certo. Por quê? Para você não acontecer igual aconteceu com essa moça que eu te falei no começo, que eu vi lá o anúncio dela, das coisas dela, que ela estava simplesmente desistindo ali. A reflexão que ficou é o que ela não enxergou, que aula que faltou, aula que eu digo no bom sentido assim, né? Essa parte do conhecimento, para ela deixar essa fotografia newborn passar, para ela deixar essa oportunidade de trabalhar com isso passar. Por quê? Você não faz, beleza, a mãe vai e faz numa outra profissional. Ok. Essa outra profissional, o dia que ela abrir a boca e começar a fazer gestante, o segundo filho dessa mulher você não fotografa mais. Nem as mini sessões. Assim, não dá para deixar todos os ovos num cesto só. Aqui eu tô falando de negócio. Não dá para ser só focada no gestante. Não dá. Não dá para deixar. Não dá. Tem que dividir isso. Tem que aproveitar as sazonalidades do mercado. Só que do jeito certo. Porque para fazer mini sessão, um exemplo, fazer acompanhamento, por exemplo, para você ficar cobrando muito barato, cara, vai te desgastar, você vai ficar chateada, você vai olhar suas fotos, você vai ter vergonha de postar, e aí você vai literalmente pagar para trabalhar, e não é legal, porque a fotografia, ela não é um item de primeira necessidade. Ela é um artigo de luxo. O que não quer dizer que a classe social domina, né, divide quem vai e quem não vai comprar. Todo mundo compra. Todo mundo tem um bebê em casa, todo mundo gosta desse tipo de fotografia. E aí isso por si só se torna o quê? Uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para você que é uma fotógrafa, né, que já faz as fotinhos de gestante, trazer isso. Aí, o que acontece? O que eu percebo?
nesses anos dando aula aí. Para quem não sabe, eu tenho o curso. A Escola de Fotografia Newborn é um curso 100% online, que é o mais completo. Você aprende desde fisiologia, práticas de segurança do recém-nascido, regras de segurança, até os segredos da iluminação newborn, aprende a fazer cenários encantadores, aprende toda a técnica de edição ali que realmente diferencia o seu trabalho da concorrência, você aprende ali a enrolar o bebê no wrap, aprende a fazer as poses. É um curso completão, tá? Para quem não conhece, eu tenho a Escola de Fotografia Newborn. E com base nesses anos, dando aula ali na fotografia newborn, é que eu vejo. Quando entra alunas que só estavam no gestante e elas começam a fazer o newborn, uma das coisas que eu mais escuto, Maria, eu não sabia que isso aqui era tão bom, é a primeira coisa, porque vence aquele preconceito inicial, né? De lidar ali com o recém-nascido, de fazer aquela fotografia que a hora que os pais olham eles se encantam, eles choram às vezes durante a sessão, é extremamente emocionante. Essa é a primeira coisa que eu escuto. A segunda, eu não sabia que vendia tanto. Logo, é muito comum a gente brincar e falar, pô, eu queria ter te conhecido antes, eu queria ter entrado na EFN antes, eu queria ter descoberto esse mundo do newborn antes. E é por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui para você, essa aula aqui para você, e para que você realmente, que já trabalha aí com essa fotografia de gestante, só que você, cara, né, começa a olhar com esse novo olhar, né, para essa fotografia que é tão legal, que é tão encantadora e que emocionalmente nos preenche tanto, né, nos preenche tanto. Você estar ali em contato com um recém-nascido, fotografando um recém-nascido, manipulando um recém-nascido, é o melhor trabalho no mundo. Isso aqui é melhor do que trabalhar na Disney. E você ainda paga, é muito bem paga. As mães recomendam o seu trabalho para outras pessoas de uma forma completamente genuína, por conta do período que você estabeleceu o vínculo com ela ali, que é no puerpério. E o seu negócio tende a crescer, o seu negócio tende a prosperar, você tem uma tendência a atender clientes melhores, você tem uma tendência a fidelizar muito mais os clientes, e com isso você cresce, o mercado cresce, a sua região cresce, todo mundo cresce, porque cada vez mais as pessoas fazem esse tipo de fotografia, certo? Muito bem, dito isso então, não esquece, próxima quarta-feira da vida, a gente tem aula, eu espero você aqui. Um beijo. Depois deixa nos comentários de onde que você estava me assistindo, se você for uma IFN Lovers, deixa pra mim, eu quero saber qual aluna minha que passou por aqui e assistiu essa aula.